Olá, pessoal. Aqui é o professor Alexander de Matemática. Então, vamos continuar a correção da atividade 12. Então, vamos lá. Atividade 12. Exercício 4, né? Um corpo em queda livre tem a altura da queda proporcional ao quadrado de tempo de queda. Sendo assim, g sobre 2 é a constante de proporcionalidade, onde g é a aceleração da gravidade. Veja a tabela abaixo. Essa aqui é uma formulinha da física, tá, pessoal? Não sei se vocês já viram, mas é uma formulinha aí da física. Então, como ele coloca, né? Como g sobre 2 é proporcional, conforme eu vou aumentando, né? Diretamente, né? Ali, conforme eu vou aumentando essa altura, esse tempo de queda, eu vou multiplicando. A constante de proporcionalidade eu vou sempre repetindo, né? Essa constante aqui, conforme ele está mostrando aqui a tabela, tá? Então, 1 ao quadrado, 2 ao quadrado, 3 ao quadrado. Daí, a questão 4, ele fala assim: para calcular a altura em que esse objeto caiu, em queda livre, pode-se usar a expressão. Então, gente, basicamente, esse exercício aqui, ó, ele já dá todas as dicas, gente. Ele coloca a constante e ele vai sempre elevando a altura ao quadrado, ó. Sempre elevando o tempo ao quadrado, né, na verdade, ó. Então, basicamente, a função, se eu for usar essa mesma notação, eu posso generalizar isso aqui para um t qualquer, né? Porque você percebe que ele vai seguindo. Então, g sobre 2 multiplicado por t quadrado. Então, basicamente, isso que era para vocês responderem, né? Que a altura vai ser dada por essa formulinha aqui, tá? Daí, sendo g a aceleração da gravidade, que é uma constante aí da física, tá? Então, basicamente, era isso. É bem simplesinho, não tinha grandes mistérios. Agora, vamos para o exercício 5, né? Ele fala o seguinte: uma pequena empresa calcula o custo em reais para produzir N unidades de um determinado produto a partir da função. Então, no caso, ele dá uma função para a gente, a função C de N, né? Ele dá essa função C de N menos 1,5 mais 8N mais 100. Com N, o N ele está no intervalo de 0 a 40, tá? Então, no caso, ele coloca ali o N nesse intervalo aí. Então, no caso, não posso ter mais unidades do que 40. Daí, a primeira pergunta: qual será o custo para produzir 5 unidades, 35 unidades, 10 unidades ou 30 unidades? Aqui, gente, como, se vocês perceberem aqui, a função, o que ela dá para a gente? Ela dá o custo para produzir esse produto aí, né? De um determinado produto em função aí das suas unidades, tá? Então, no caso, se ele fala que é 5 unidades, qual que vai ser o custo para produzir? Basta eu substituir o N por 5. Então, eu calculo o C de 5, né? Que seria o quê? Eu, no caso, no lugar do N, eu substituir aqui, tá? Vezes o 5 ao quadrado, né? Mais 8 vezes 5, mais 100. Então, aqui nesse caso, é basicamente fazer isso. O C de 5, o C de 35, o C de 10 e o C de 30, tá certo? Então, no caso, nesse exercício, é para vocês fazerem esses cálculos, tá? Substituindo na função. Então, calculei aí mesmo, é basicamente isso. Nessa empresa, é possível que o custo seja igual a 200? Daí, no caso, aqui é uma questão de interpretação. Ó, se a gente for observar esse gráfico, olha como está o custo, ó. Aqui a gente tem, lembra lá que na aula de função quadrática eu tinha dito para vocês que esse pontinho aqui da parábola, ele chama vértice, tá? E ele é o ponto, aqui nesse caso, com a concavidade voltada para cima, ele é o ponto de máximo, tá? Ponto de máximo dessa função. Então, quer dizer que ele não vai ter valores acima dele, tá? Então, no caso, eu não vou ter um custo maior do que 180. Então, nessa empresa é possível que o custo seja igual a 200? Não, porque o máximo dela, né? O valor de máximo é 180, porque a gente garante isso, porque esse gráfico aqui é uma parábola, né? Então, pelo gráfico ser uma parábola, então a gente sabe que o vértice é o ponto de máximo. Então, esse pontinho aqui, ele é o máximo dele, tá? Então, no caso, não tem como ser 200, tá? Então, basicamente, era isso nesse exercício, tá? Era mais calculeira aí para interpretação, né? Agora, exercício 6, podemos obter a soma dos n primeiros números naturais positivos por meio da função quadrática. Então, no caso, ele dá um jeito de a gente calcular a soma dos
n primeiros números naturais aqui. Então, S1, como que é dado o S1 por esse exercício? É dado assim, ó, 1 ao quadrado mais 1 sobre 2. Então, no caso, o S1 seria eu somar aqui 1 por 1. O S2, eu somar 1 mais o 2. O S3, somar 1 mais o 2 mais o 3, tá certo? Então, nesse caso, eu fazer essa soma. Se eu fosse generalizar para n, tem essa formulinha aqui, tá certo? Então, essa formulinha que ele deu, que é uma conhecida nossa, vocês vão ver por quê, tá? A primeira, ó, qual a soma dos 30 primeiros números naturais positivos e dos 50 primeiros? Basicamente, o que é para eu fazer? Essa função que ele foi dada aqui para a gente, basta eu calcular o S30 e o S50. Então, esse SUA é basicamente para eu fazer isso, tá? Então, como que eu calculo o S30? Eu vou lá, ó, S30 é qual? Qual que é a formulinha que ele deu no final para n? É 30 ao quadrado mais 30 dividido por 2. Qual que é o meu S50? Faço isso também. 50 ao quadrado. 50 vezes 50, né? 50 ao quadrado mais 50 sobre 2. Então, essa é a calculeira, gente, para vocês fazerem essas continhas, tá? Então, vamos por esse subir que é mais interessante. É possível que a soma dos n primeiros números naturais positivos seja um número não natural? Por quê? Então, aqui, gente, eu queria que vocês percebessem. Ó, quando eu estou somando números naturais, eu estou somando 1, mais o 2, mais o 3, mais o 4, mais o 5, mais o 6, mais o 7, mais o 8, mais o 9. Se eu somar n números naturais, eu não vou ter nenhum decimal ali no meio, tá? Então, eu não vou ter um 0,1, um 0,2, um menos 1, um menos 3 ali no meio. Não vou ter, eu só vou somar os números normais aí, né? Se eu vou somar isso, será que é sempre um número natural? Eu vou dizer para vocês, gente, que é. Porque eu não tenho, pensa primeiro na lógica. Eu não estou somando um 0,1, não estou somando uma fração ali no meio. Não tem nada disso, é só números naturais. Então, a soma de números naturais sempre vai dar um número natural. Somo qualquer dois números naturais, sempre vai dar um número natural. Só para a gente até colocar aí um pouquinho mais, uma palavra mais chique aí, a gente fala, gente, que os números naturais, eles são fechados para a operação de adição, tá? É um conjunto fechado. Então, se eu pego qualquer dois números naturais e eu somo, né? Então, quer dizer que esse número, esse resultado, ele vai cair sempre nos números naturais. Então, se eu somo números naturais, eles sempre vão ser, o resultado sempre vai ser natural, tá certo? Então, basicamente, essa é a ideia. E eu queria que vocês, só nessa questão, eu queria que vocês justificassem isso com as palavras de vocês. Então, eu falo, não tem nenhum decimal, não, por quê? Por que eu acho que não é por quê? Eu acho, sim, que sempre vai dar número natural. Por que eu acho? Então, no caso, eu queria que vocês pensassem sobre isso, tá? Então, essa é a função. Aqui, ó, qual é o domínio da função S? Então, aqui eu vou dar a função S, né? Qual que é a função S? S1, S2, Sn, aí, então, essa é a função S. O que eu queria que vocês percebessem, gente, ó, essa função, ó, 1, 2, 3, até o N. O que acontece com ela? O domínio, gente, eu não tenho nenhum decimal aqui. Eu sempre vou pulando do 1 para o 2, do 2 para o 3. Eu não pego 1,1, eu não pego 1,2, não pego 1,3. Eu vou sempre pulando. Então, quer dizer, gente, que o domínio dela é natural. Tá certo? Então, ela é uma função que vai dos naturais para os reais. Tá certo? Você poderia pegar também dos naturais para os naturais, tá? Então, essa é a S. Essa S, gente, é uma coisa até que eu não falei para vocês quando a gente estava estudando sequências. Essa aqui, né? Eu posso entender ela como uma sequência, tá? Que vai dos naturais para os reais, tá certo? Toda sequência, quando eu penso em sequência, ela é sempre dessa forma. Ela vai dos naturais para os reais, tá certo? Quando eu vou pensar em sequência. Daí, essa já conta um pouquinho com a D. Qual a relação dessa fórmula dada no exercício com a soma dos termos da PA? O que eu queria que vocês percebessem? Qual que é a soma dos termos de uma PA? Aquela formulinha que a gente trabalhou lá faz tempo, a gente trabalhou bastante com ela, né? A1 mais AN vezes N sobre 2. Então, essa é a soma dos termos de um... Essa é a formulinha dos N termos de uma PA, né?
Se eu fizesse, gente, ó, falando o seguinte, que A1 é igual a 1, né? Se eu fizer A1 igual a 1, o que eu vou ter? Tá um barulhinho aqui, gente, eu não sei o que tá acontecendo, né? Mas vamos continuar só pra gente terminar, né? Então, o A1, gente, qual que é o A1 dessa sequência? Ó, se for olhar a sequência lá de números naturais, o primeiro termo é sempre 1, ó. Vou olhar essa aqui, ó. Uma PA de razão 1, ó. Sempre vai somando, ó. 1 mais 1, né? Qual que é o primeiro termo? É 1 mais o quê? Qual que é o último termo? O último termo é N, não conheço. Vezes N sobre 2. Se eu for aplicar aqui a distributiva, eu vou ter N mais N quadrado sobre 2. Então, N mais N quadrado sobre 2, que é exatamente essa formulinha. Então, essa relação, essa fórmula, gente, é a soma dos N números naturais para essa sequência aqui, certo? Então, basicamente, gente, o exercício 6 era isso, tá? Ele é um pouquinho mais trabalhoso, um pouquinho mais difícil, mas vocês conseguem, vocês são bons, né? Esses exercícios, gente, exercício extra para refletir, né? Eu coloquei aqui, não vou trazer a correção agora, porque a gente vai precisar de ferramentas a mais, tá? Mas aqui, esse exercício é um exercício extra, né? Eu queria que vocês pensassem sobre o vértice, tá? De uma parábola, tá? Que ele basicamente a dica é pensar num vértice que vai ser o nosso próximo conteúdo. A gente vai pensar em zeros de funções quadráticas e máximos e mínimos de funções quadráticas, tá certo? Então, basicamente, era isso, tá? Então, muito obrigado, gente, por ter me assistido. Acho que esse aqui ficou mais longo, né? Mas paciência. E é isso. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.